Nesse vídeo, vamos explorar com medidas a magnitude desse fenômeno elétrico. Para medir esse fenômeno, usaremos um circuito contendo uma bateria de 3,96 volts ligada em série a um transformador elevador de tensão, além de um suporte para posicionar os eletrodos e uma chave para energizar o circuito. Ao acionar essa chave, o transformador elevador de tensão vai converter 3,96 volts da bateria em alguns milhares de volts, proporcionando um fluxo de corrente que rompe a resistência do ar. Este fenômeno sonoro e visual é resultado da ruptura dielétrica do gás, que no caso do nosso experimento é o ar atmosférico. Agora vamos medir a tensão desse arco elétrico. Estudos apontam que a tensão necessária para formar um arco elétrico no ar é de aproximadamente 3.000 a 4.000 volts por milímetro de distância entre os eletrodos. Percebemos na demonstração que com 11 milímetros rompe facilmente a resistência do ar. Aumentando a distância para 17 milímetros, podemos perceber que a intensidade do arco elétrico se mantém. Logo, essa diferença de potencial entre os eletrodos é superior a 56 kV. Perceba que com 17 mm continua rompendo a resistência do ar. Aumentando para 20 mm e 25 mm a distância entre os eletrodos, a diferença de potencial ainda consegue romper essa resistência do ar. Com 20 mm continua a romper facilmente a resistência do ar. Com 25 mm percebe-se uma resistência maior. O som gerado pela onda de choque provocado pelo aquecimento e subsequente expansão supersônica do ar tem o período de pico menor em relação aos anteriores. Agora vamos estimar a distância entre os eletrodos, na qual usaremos para calcular a tensão desse arco. Agora com 29 mm ainda rompe, mas com 32 mm não se ouve mais a onda de choque provocada pelo aquecimento e expansão do ar, como também a emissão intensa da radiação eletromagnética, a luz visível, resultante da descarga elétrica. Estimamos a distância de corte em 30,5 mm, que é o ponto médio entre 29 mm e 32 mm. Outra variável é a umidade relativa do ar. Logo, como no experimento essa umidade estava em torno de 50% e aplicando relações matemáticas, chegamos ao valor de 3,33 kV por milímetro, a tensão necessária para formar esse arco. Como resultado, temos uma diferença de potencial de 101,5 kV nas extremidades dos eletrodos, nesse transformador elevador de tensão. O raio de uma tempestade é denominado como arco elétrico natural. Será que podemos também estimar sua voltagem? Estudos apontam que a voltagem de um raio encontra-se entre 100 milhões a 1 bilhão de volts. Calculando esse valor, baseado na altitude de uma nuvem, chegamos a 6 gigavolts, bastante superior do que os estudos apontam. No entanto, o arco elétrico natural não é contínuo da nuvem até o solo. Ele se forma a algumas dezenas de metros do solo. Para que se tenha uma tensão entre 100 milhões de volts e 1 gigavolt, esse arco elétrico natural forma-se em torno de 50 a 300 metros de distância do solo.